cliente número 1, o primeiro cliente do escritório, o Duda Fitness, da academia do Duda. Duda, muito bem-vindo a esse nosso quadro. É um prazer te receber aqui. Obrigado por confiar no nosso trabalho já há 14 anos, né? Com a gente, nosso primeiro cliente. E hoje a gente vai saber um pouquinho mais da sua história, de como é a sua história de empreendedorismo. Eu fico muito feliz de fazer parte da história da sua empresa, ser o cliente número 1. Me sinto lisonjeado de poder estar aqui fazendo dando essa palavra com vocês aqui, né? E são 14 anos que a gente está junto, né? Porém, a minha história já se perduram 37 anos. Eu venho trabalhando e montando e desmontando a academia na cidade. Acho que eu sou o pioneiro aqui em Campos. Fui o primeiro que montou uma academia de musculação. Eu venho da área da ginástica e já trabalhei em algumas academias e tal, mas nesses últimos 20 anos agora a gente veio trabalhando sozinho e montei o meu negócio. Como você fala, eu virei empreendedor e hoje eu estou aqui nesse espaço bacana, vendendo o melhor produto do mundo, que é saúde. Sim, e quando a gente empreende, a gente precisa ter um bom produto para apresentar para os nossos clientes, né? Para atrair essa clientela. E esse produto, esse melhor produto que você fala, saúde, como você vê ela hoje, né? Ela é mais procurada do que antes, quando você começou? As pessoas têm mais consciência disso agora? Como você eu diria para você que mudou muito de uns anos para cá, principalmente depois da pandemia. As pessoas ficaram mais conscientes, né? Devido a tudo que aconteceu, e as academias encheram mais, as pessoas estão procurando mais por saúde, por atividade física, estão se cuidando melhor. E para a gente que é do ramo fitness aqui, foi muito bom. Só que a gente foi obrigado também a tentar se adaptar melhor nos nossos conhecimentos, nos nossos estudos, para a gente poder trabalhar com as pessoas. Porque eu vou falar pelo meu negócio. Eu recebo toda a faixa etária, desde criança até a terceira idade aqui. Minha academia é uma academia mais idônea e a gente tem todo tipo de gente aqui. Então, eu sou obrigado a estar conhecendo tudo que está acontecendo no mercado fitness hoje, de novidades, etc., para a gente poder fazer um bom trabalho, apresentar um bom trabalho, né? Bacana. Os conhecimentos nunca param, né? A gente precisa sempre ter conhecimento, estar inteirado do que está acontecendo no mercado, para a gente poder trazer melhorias para os nossos clientes, né? Mas falando um pouquinho da sua história, lá no comecinho, quando você abriu o seu estúdio, né? Porque seu espaço não era grande assim, era o estúdio. Como foi? Foi fácil ou foi difícil? O que você teve que fazer? Teve que ter coragem para abrir, ou foi fácil? Ou foi a realização de um sonho que estava começando ali? Você tem que sonhar e acreditar, né? Eu acreditei. Eu trabalhava com um grupo de 4 pessoas apenas, era um estúdio mais personalizado, né? Só que a demanda às vezes o que você ganha não paga. Então você é obrigado a abrir um pouco mais as portas, ter um pouco mais de cliente. Aí foi onde a gente conseguiu, a gente fez nome, criou um rótulo, isso é muito importante. Eu consegui criar esse rótulo devido a todo esse tempo que eu venho trabalhando na cidade, e aí o estúdio me alavancou. Aí apareceu um ponto maior e eu pensei, agora é o momento de estar investindo e crescer um pouco mais. E foi o que aconteceu. Ela foi coragem, né? Coragem total, coragem e sonho, né? Um sonho de ver tudo isso maior, né? Isso. E só que ao longo de tudo isso, não foi tudo muito fácil, né? Você teve alguns momentos na sua vida, alguns problemas de saúde, que mexeu um pouco, abalou um pouco com toda essa história, né? Você pode contar um pouquinho pra gente? Posso, claro. Na verdade, assim, eu sempre fui um amante do que eu faço, sempre fui atleta, joguei voleibol bastante tempo, pratiquei muito esporte
Só que no meio disso tudo me apareceu aí um problema de saúde. Eu vim a perder os rins há 25 anos atrás. Aí eu transplantei, tive que dar uma parada na minha vida e fiquei durante 20 anos transplantado, e há 4 anos atrás, por tempo de validade, nós perdemos esse rim de novo. E agora eu estou num processo de tratamento de hemodiálise, mas isso não me abala, porque eu sou muito guerreiro, eu tenho muita vontade de viver, eu sou perseverante no que eu faço, então eu sempre digo o seguinte: se o meu psicológico estiver bom, o resto vai ficar legal. Então eu trabalho muito, procuro trabalhar muito, me entrego para o trabalho, para o meu negócio, para os meus afazeres, e mantenho o meu tratamento em dia. Isso, num primeiro momento, me abalou um pouco, mas depois eu fui me adaptando, fui tomando forma na minha vida aí em relação a esse problema, e hoje eu estou aqui cuidando da saúde dos outros e principalmente da minha. Veja bem, a questão de você não se abalar por qualquer situação na sua vida, ou seja ela pequena, ou seja ela grande, a gente precisa passar por cima disso. Isso é um propósito, o Duda tem um propósito. O propósito dele é seguir com a academia dele, com o cuidado da saúde das pessoas e com ele mesmo, e nada abalou ele. Lógico, a gente tem os momentos que a gente precisa refletir, mas dali em diante você já toma aquela força e já segue adiante. Então, fiquem firmes aí no propósito de vocês, porque o propósito ele tem que ser mais forte que tudo para vocês poderem seguir os caminhos de vocês, tenham pedras pequenas ou pedras grandes, para a gente poder vencer. Duda, você se sente vencedor hoje com tudo que você está construindo, com tudo que você está fazendo? Você tem vontade de realizar mais coisas? Não, me sinto vencedor, eu sei que eu já cheguei no ápice, mas nunca é tudo, a gente quer sempre mais, né? Então eu busco mais algumas coisas dentro da minha área, dentro do meu conhecimento, e como eu lhe disse, eu sou um esportista nato, eu vivo o esporte desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, então eu tenho mais algumas ideias aí para ser colocado em prática, que num futuro próximo nós vamos estar divulgando. Legal. Qual que é o esporte que você mais gosta hoje? Eu sou um ex-jogador de voleibol e eu trabalho com voleibol de novo, estou tendo a oportunidade de trabalhar com voleibol, e é uma coisa que eu toco em frente na minha vida, e o fitness, né, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Bacana. Tem alguma história que aconteceu ao longo da sua trajetória de empreendedorismo que foi muito bacana, que você gostaria de contar pra gente? São muitas histórias, né? Mas assim, o reconhecimento, eu diria isso como história, o reconhecimento no meu espaço, na minha cidade, hoje, eu vejo que assim, a gente virou referência, a gente virou o mais conhecido, e isso para mim é gratificante demais. Sim. Com toda a modéstia do mundo, com toda a humildade do mundo, mas eu acho que isso é trabalho, isso é ser perseverante no que faz, gostar do que faz, sim, saber vender seu produto. Acho que isso é muito importante. Bacana. E é o que me aconteceu de perfeito na minha vida, assim. Legal. E alguma história que foi ruim para você, que você deu uma reviravolta e aprendeu? A questão da saúde. Eu cheguei assim, quase que no fundo do poço mesmo, desacreditado por médico e por todas as pessoas, mas eu não me entreguei em momento algum. Eu fui forte e guerreiro, e eu falei, eu vou sair dessa, e eu realmente saí, e eu tô aqui, e eu vou em frente, e eu vou viver muito ainda. E vai mesmo. E tem uma história muito interessante que eu acho que é legal. Eu tô um pouco mais maduro, né? Porém, a gente achava que eu não poderia ser pai, e hoje eu vou ser papai. Não acredito! Parabéns! Obrigado. Eu estou muito feliz com essa história. Parabéns, eu também fico feliz, porque a gente poder ter filhos, a gente poder passar nossos conhecimentos, a gente poder ensinar, a gente poder criar uma pessoa. Dar continuidade na vida. Para dar continuidade na vida. Isso é maravilhoso. É isso aí. Vai ser maravilhoso isso mesmo para você. Então isso só me engrandece. Com certeza.
certeza. Né? Cada dia mais. Você vai ter mais ânimo para tudo. Exato, com certeza. Você vai fazer tudo com mais gosto, né? Isso aí. Isso mesmo. E o que você tem para deixar de recado para as pessoas que estão acompanhando o nosso quadro, para que elas não desanimem, para que elas acreditem no propósito delas, que vai dar tudo certo? E falando de negócios, eu acho que as pessoas têm que acreditar no seu sonho, correr atrás. Tudo é muito difícil hoje em dia, mas você tem que ser muito fiel em você mesmo, acreditar em você mesmo e tentar se aperfeiçoar o máximo possível nos seus conhecimentos dentro daquilo que você faz, correr atrás, que dá certo. Nada é fácil, nada é fácil. Para mim também não é fácil, nunca foi fácil, mas a gente está sempre batalhando. E um recado que eu deixo, uma mensagem que eu deixo é que as pessoas continuem se cuidando mais, devido a tudo que nós passamos aí relacionado à saúde, nessa pandemia, com esse vírus que teve aí, que entrou um pouco na mente das pessoas, que as pessoas continuem se cuidando, procurando mais atividade física, para poder viver melhor, né? Sim. E se defender do que pode vir por aí. Sim. Duda, a gente tem defendido uma frase que é assim: não existe CNPJ forte com CPF fraco. Na verdade, a pessoa precisa cuidar do CPF dela mesma, para ela continuar cuidando bem da sua empresa, né? E você concorda com essa frase? Concordo plenamente. Eu estou cuidando do meu CPF muito, porque eu tenho certeza que se o meu CPF estiver bem cuidado, o meu CNPJ vai estar lá em cima. Lá em cima. Não é verdade? É isso aí. A gente precisa se cuidar. A gente precisa ter o nosso momento, a gente precisa ter o nosso autocuidado, nos olhar. Por mais difícil que seja, né, tem tantas coisas para a gente fazer, a gente que é empreendedor, para cuidar, mas nós somos a prioridade, precisamos nos olhar primeiro. E é isso que você tem feito, né, Duda? Exatamente. Principalmente isso. Cuidando autoestima, do seu corpo, né? Autoestima. Muita autoestima. Você tem que ter, senão você não vive. Bacana. Muito obrigada Eu que por agradeço. participar. Fico muito feliz. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Viu?